Eu sou mídia, hoje eu trabalho na Publicis, a gente atende a conta do Bradesco, e a gente faz muitas ativações de mídia, tanto para social, quanto para campanhas de awareness, quanto para campanhas de performance também. Em todas elas, a gente tem um braço de BI e dessa inteligência nas campanhas. Então, depende do planejamento e depende do objetivo de campanha. Um exemplo claro e recente é de uma campanha que a gente subiu no final do ano passado, e que a gente usou muita inteligência de BI para relatórios de campanhas com clusters similares de campanhas anteriores. Então, a gente conseguiu, com a força do BI, fazer um match de bases e entregar um resultado mais interessante, mais de acordo com o que a gente esperava. Não só com o BI, como a gente também usa ferramentas de pesquisa, de comportamento do público mesmo. E a gente levanta alguns dados e que acabam se encaixando de acordo com o planejamento e todas as áreas que se envolvem na campanha, não só a mídia, não só o BI, mas tudo tem que conversar. A força do BI na inteligência de leitura dos dados é muito importante no final, por conta da proximidade que o profissional tem com esses dados e o que eles significam. Mas antes de começar tudo, inclusive o planejamento, a força do BI vem dos dados passados, então a ajuda vem para o planejamento também, para antes de tudo ser concebido. A coisa fica muito mais inteligente porque pega histórico, pega padrões, e que só quem está de olho ali, que é o BI, vai poder ajudar a gente com mais clareza. De certa forma, nós, enquanto mídia, precisamos entender também as métricas que a gente está trabalhando. Mas quando a gente fala de inteligência de marca para negócio, o BI é a pessoa mais indicada para falar com a gente sobre isso, tanto em planejamento quanto na conclusão da campanha. Então, é a inteligência da nossa análise, tanto antes quanto depois. A diferença mais clara que eu percebo é sair do achismo. Então, sair do feeling, do que eu acho de como vai performar a minha campanha, de quem vai ser o público atingido, sai muito do estereótipo. Então, com os resultados e a visão do BI em cima dos dados que se tem do público que aprecia a marca, o que a gente quer atingir, fica tudo mais certeiro, vamos dizer assim, sabe? A gente não para de achar qual vai ser o público para saber exatamente qual vai ser o público. Até a gente que trabalha com mídia, com a compra de mídia, acompanhamento, gestão de mídia, precisa entender um pouco do BI, de como funciona a cabeça do BI para negócio, pegar os dados e transformar em negócio. Então, a gente tem, mas não dá para fazer tudo e nem é saudável, porque a gente fica olhando por um lado diferente do lado que um BI olha, sabe? Então, para a gente é legal saber que existe uma pessoa com as capacidades e inteligências dela para ajudar a gente a somar inteligências muito melhor do que eu mesma fazer tudo. Então, é muito legal. E é legal também por conta das funções que um BI juntou em si, né? Não só análise de dados de mídia, mas matemático, lógico, e é interessante ter uma pessoa com esse desenvolvimento, olhar diferente, sabe? O BI vai nortear tanto da mídia, que é o caso mais corriqueiro, mas até criação, até posicionamento de marca. Então, mídia é uma ferramenta, mas a cara da marca, até como ela vai se apresentar, como ela vai falar, pelo comportamento dos usuários que o BI está lá observando, fica muito mais claro. Então, ele pode ajudar em tudo, em qualquer parte da comunicação da marca. Conheço pessoas de BI que já me comentaram que não fazem a menor ideia de como opera qualquer plataforma de mídia,
Mas no trabalho, eu nunca vi, tipo, como amigos, pessoas conhecidas, mas nunca vi ninguém que deixasse de se integrar com a mídia por não entender de mídia. Então, eu acho que a aproximação é diferente, sabe? Tudo bem não gostar de mídia e não saber operar as plataformas, eu acho que isso nem interfere na inteligência do dado. Eu vejo como um movimento muito bom de quem é BI e tenta entender a plataforma, mas não para operar a plataforma, mas para entender quais são as possibilidades, porque se eu tenho uma otimização para fazer e eu como mídia preciso fazer uma otimização, o BI está vendo os resultados, ele pode me dizer, por exemplo, no Facebook, se você mudar o investimento para acelerado, a gente pode ter um alcance maior, e se o BI puder me dizer isso, sabendo isso de mídia, ele me ajuda a ter estalos que eu poderia não ter. Então, é importante saber a plataforma de mídia, mesmo que a operação seja diferente. Porque eu, como mídia, opero para ver os resultados. Então, o BI, para operar, para ver os resultados, também seja meio redundante. Talvez ele saiba operar para me ajudar nos resultados. É diferente, sabe? E depois, para me mostrar quais foram os melhores caminhos, as melhores decisões tomadas. Se a gente tiver tomado essas decisões juntas, talvez os resultados sejam melhores, que nós dois entendemos os dois lados. Depende da estratégia de mídia, depende do investimento e do briefing, de muita coisa. Mas aonde eu envolveria mais o BI na parte de operação seria nas implementações, principalmente de campanhas de display. Porque, através das implementações, os meus dados que vão ser passados para o meu ad server, para o meu analytics, eles precisam estar limpos e bem tagueados. Senão, os dados que eles vão enxergar lá no final não são os reais, não são aqueles resultados que a minha campanha atingiu. Então, a parte de implementação é uma parte muito importante nessa relação mídia e BI, por conta desse alinhamento que precisa ser feito. Então, o BI sabendo o que é a minha operação, que pode ser campanhas de display, campanhas de social ads, com todas as plataformas de social que anunciam, que pode ser campanhas de geolocalização, campanhas de retarget, enfim, envolvendo essas operações nos conhecimentos do BI, a gente vai ter um resultado cada vez mais limpo. Então, eu acho que é mais importante ainda para a marca. É uma visão que o BI tá me dando, ele pode só falar assim, ó, das 14 às 16 é um público que está mais ativo aqui na sua marca. Ou ele pode falar assim, seta na ferramenta de 14 a 16 com alcance acelerado para a gente ver, porque eu percebi aqui um gráfico, um padrão. É outra história, tipo, é outra leitura, sabe? É uma inteligência trocada, é muito legal. Quando tem essa troca de experiência, onde ele sabe o que eu tô falando e eu sei o que você tá falando. É muito legal. Eu não vou enquadrar em nenhum tipo de formação acadêmica, porque isso é muito, tá até injusto. Segmentos de inteligência mesmo, que as pessoas podem ter para determinadas áreas, né? Eu acho que a mídia, além de saber fazer conta, que é muito óbvio, fazer conta é tipo não é isso. É ter um raciocínio lógico, ser curioso, gostar de coisas muito além de mídia, para que na hora de você olhar para a ferramenta, você consiga colocar um pouco também da sua vivência na sua prática. E aí, isso ajuda bastante. E para o BI, eu acho que, além do raciocínio lógico, que é o óbvio, como o da mídia, saber fazer algumas contas, o raciocínio lógico, visão de negócio, então, teria um administrador aí, uma visão de que, tipo, esses dados rentabilizam investimento, ter ideia de que é isso que está movendo os dados, de que é um investimento do cliente, e também tem você entender o segmento da conta que você está trabalhando. Então, eu acho que são algumas coisas que as pessoas que trabalham com essas duas áreas podem ter que ajudam muito no dia a dia.
Você não pode se prender só a manuais, a PDFs que você baixa em qualquer landing page do Google, como operar o Google AdWords. Então, tem muito detalhe que você consegue na prática. Então, você tem que estar ali todos os dias curioso para entender o que é isso, por que isso está aparecendo, o que isso é bom, o que isso é ruim, quais são os meus aprendizados. Tem que estar sempre ligado. Tem que estar sempre atrás mesmo. E todo dia você tem que já estar sabendo ela muito bem, porque você está botando no seu plano, né? Eu percebi que os relatórios de BI, de uns tempos para cá, deixaram de ser numéricos e tabelados para apresentações envolventes. Então, eu acho que é um grande aprendizado da área, em tentar mostrar as métricas de maneira mais amigável para quem não entende elas como um BI entende. Então, eu percebo que as apresentações, a forma de falar, de citar as métricas para as pessoas, ficou mais amigável. Então, é mais fácil para quem não entende e para quem não tem o raciocínio acompanhando os dados, como o BI vem olhando. Então, se a gente apresenta os dados para um cliente, se a gente apresenta para outro setor que não é envolvido com essas métricas, fica muito mais fácil de entender. E aí fica uníssono, né, a comunicação, porque está todo mundo falando a mesma coisa, a mesma língua. E manda a sua parte para colocar na minha apresentação, isso acontece, mas eu percebo que cada vez mais, não só a gente entende como os dados de BI precisam ser mais amigáveis, como o BI entende que a gente precisa defender o que a gente está levando de mídia, e falar nessa linguagem também. Então, eu sinto essa integração acontecendo, e às vezes rola até a confusão de que a BI não é mídia, a mídia também não é BI, cada um é uma função. Então, é saudável porque a gente consegue entender um ao outro, e a necessidade tão próxima que a gente tem. Então, BI é extremamente necessário, principalmente em apresentação de dados para campanha, antes, né, da gente... Porque que a gente precisa dizer de onde estão vindo esses dados, e da sua base, do seu público, a gente está observando. Então, ter essa inteligência para a gente defender o que a gente está mostrando como estratégia de mídia é muito importante. Eu percebo essa integração cada vez melhor. Eu torço para que fique pior, mais integrado ainda, porque seria maravilhoso. Tem agência realmente que tem um BI que é mídia, mas isso acontece da impossibilidade, muitas vezes, da agência de ter 2 profissionais para cada um para uma função diferente. Então, eles colocam uma única pessoa. Mas, com 2 profissionais trabalhando separados, eu imaginaria que seria primeiro o BI, depois a mídia e depois o BI de novo, para nortear com dados passados, com base de informação, para melhores caminhos, insights, e aí a gente entra com a parte de estratégia de mídia, de onde a gente vai mostrar esses insights, aonde essas pessoas que causam esses insights estão, onde elas respondem melhor. A gente mostra as plataformas, ativações, investimento, executa, e o BI ajuda a gente com os aprendizados, os prós de ter levado dessa forma, os contras, e as melhores práticas para uma próxima campanha, para uma melhoria, um acerto de rota no meio do caminho, porque também acontece, e é muito importante ter um BI nesses momentos, onde a gente está no meio de uma campanha que o BI não está nem antes e nem depois, e a gente precisa otimizar, precisa rentabilizar investimento, e é para ele que a gente... E aí, como é que a gente... Em que canais a gente está entregando melhor, qual é o nosso melhor posicionamento, onde nossa verba está sendo melhor investida, e nesses 3 momentos, principalmente no meio. E a gente nunca vai começar do mesmo, a gente sempre vai começar um pouquinho acima, já com todos os aprendizados e tal, e sempre indo.